Olá, para quem não me conhece, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação. E tenho feito alguns vídeos sobre aprendizagem, sobre arte, sobre curiosidade, sobre explorar, desenvolver os sentidos. E sempre buscando a leitura de algo que reforce esse pensamento, que dê fundamento para esse pensamento, esses pensamentos que eu estou trazendo aqui. E hoje eu escolhi um livro que foi escrito por mim e pela minha filha, Heloísa Montserrat Barbosa, e eu, e mais 8 colaboradores que foram escrevendo sobre os seus percursos, né, integrando a arte, a curiosidade, a exploração da natureza, a criatividade. E então hoje eu vou trabalhar com um pedacinho desse livro, vou começar lendo e depois vou falar um pouquinho com vocês. Em muitos livros de arte, encontramos uma palavra que é fundamental para respondermos a essa pergunta, a palavra laboratório. A pergunta é a seguinte: e como levar essa profundidade para a educação? Então, a palavra laboratório tem aparecido em muitos livros de arte. Fala-se em laboratório da alma, laboratório de contemplação, laboratório de experimentação, laboratório de interpretação e assim por diante. Com essa palavra, podemos imaginar crianças muito pequenas aprendendo a olhar, observar, experimentar e, a partir disso, expressar-se de alguma forma. Se elas contarem com um mediador sensível, capaz de dar significado às suas expressões, aos seus olhares, podem apurá-los, harmonizá-los, resultando assim em interações mais curiosas, mais ousadas e mais minuciosas. É exatamente assim que a experiência e a arte se combinam, para que seja possível outra combinação educadora, a criança com a arte. Conhecendo projetos educacionais fundamentados em Freinet, Malaguzzi, citados por Eduard, respectivamente, nos quais a arte é um saber importante. Podemos afirmar que é possível desenvolver um trabalho com arte e experimentação, capaz de aproximar as crianças, oportunizar espaços de experimentação e expressão artística, e dessa forma integrar ciência e arte. E essas escolas desses autores que eu citei ali são escolas que possuem esses, em vez de laboratórios, o nome que eles dão é ateliês. A gente já falou disso, tem algum dos vídeos que fala sobre os ateliês, como organizar os ateliês. Mas a partir dessa experiência do ateliê, né, que nas escolas da Itália são bem presentes, né, a questão do ateliê, nós aqui no Brasil temos ousado, né, a respeito disso, organizar ateliês, organizar experiências de experimentação, o que nós falamos no vídeo anterior, de integrar a razão ao fazer, né, e esses ateliês têm possibilitado essa vivência das crianças. E exemplificar essa articulação entre a experimentação e a arte,
a ciência e a arte, ler o percurso da Mariana Formigieri Hoffmann, que é a mãe do Luigi e do Yuri, e que durante o trabalho que eu desenvolvi chamado A Avó em Quarentena, ela foi uma das minhas auxiliares, trazendo exemplos de experimentações. E eu vou ler um pedacinho do percurso dela. Ainda muito antes da pandemia, iniciei um grupo de WhatsApp com outros pais e mães interessados em realizar troca de livros infantis. A ideia era simplesmente renovar a biblioteca dos pequenos de tempos em tempos e manter contato. O encontro foi bom, apesar de não ter reunido mais do que 5 ou 6 crianças, e o grupo continuou firme. Começamos a trocar figurinhas sobre diversos programas que aconteciam na cidade e eram voltados ao público infantil. Valia de tudo: teatro, show, lançamento de livros, cinema, apresentações musicais, passeios, etc. Escrevendo sobre esse tempo agora, tudo soa tão distante e nostálgico. O tempo em que podíamos nos aglomerar à vontade e encher a casa de crianças nos aniversários. Esqueci de dizer que esse livro foi idealizado na pandemia, né, quando a gente estava isolado. O meu repertório inicial consistia em lembranças de experiências interessantes feitas na escola, de brincadeiras e brinquedos aprendidos com a família e atividades que eu fazia, colocando em prática anos antes, quando trabalhei como educadora no setor de cultura do Hospital Pequeno Príncipe. E assim, trabalhando com crianças e com essas experiências que ela aprendeu durante a vida e depois com a experiência de educadora no Hospital Pequeno Príncipe, ela termina dizendo assim: e agora, com os meninos, as descobertas sensoriais continuam. Percebo que estar em contato com as crianças nos permite reviver e reinventar nossa própria infância. E dessa forma, também para mim, tudo pode ser novidade. O contexto está sempre mudando e nos trazendo novas perspectivas, misturando amido de milho e água para criar um fluido não newtoniano, fazendo mágicas com areia, massinha caseira. Eu permito que eles brinquem na terra e façam suas poções mágicas, seus perfumes, suas sopas. Brincamos de adivinhar, da boia que afunda. Criamos uma espuma colorida com vinagre corante, bicarbonato de sódio. Gostamos de montar esculturas de bolhas de sabão. E toda essa experimentação, né, que a Mariana traz e que ela vai fazendo com os filhos dela, os sobrinhos, os filhos de amigos, vão possibilitando que a criança vá desenvolvendo a sua capacidade de experimentar os seus sentidos, a sua possibilidade de harmonizar situações, de harmonizar materiais, e desenvolvendo também a curiosidade, a possibilidade de inventar, de ser autor, né? E de descobrir coisas, né? E o artista, a arte também traz essa possibilidade, né? Da experiência, da descoberta, da criação e da inovação e da invenção. E para nós que trabalhamos com psicopedagogia, com aprendizagem, se nós não abrirmos esse canal de autoria, de experimentação, de fazer, de articulação entre o pensar e o fazer, nós não teremos o tão desejado resultado de crianças capazes de ter um pensamento crítico,
um pensamento criativo, que consiga resolver, encontrar soluções para os problemas do cotidiano. Então, o discurso fala muito disso, os projetos político-pedagógicos, todos eles falam de desenvolver sujeitos pensantes, criativos e críticos. Mas o tornar isso possível é muito difícil, porque a gente ainda está presa naquela escola que acredita que a reprodução é a melhor forma, né, do sujeito aprender aquilo que já foi aprendido, e não de aprender a criar soluções para os novos problemas, para as novas situações. Então, arte e ciência, arte e experimentação, a arte desenvolvida em laboratórios, em ateliês, que permitam e que deem essa liberdade às crianças, aos adolescentes e aos adultos, que nos possibilitam levar as pessoas a serem autores, a serem críticos, a serem inventores do seu próprio tempo. Então, hoje é isso, a gente pensar um pouquinho sobre essas possibilidades de fazer essas articulações. Se você gostou, então se inscreva no canal. Se você já está inscrito, compartilhe com seus amigos e vamos nos vendo de quando em quando aqui nesse canal, para que a gente possa ir pensando junto um mundo mais desenvolvedor dos sujeitos que pensam e solucionam os problemas da sua época.